Muito boa noite, está no ar. O mundo da tinta não para. E você sabe que a tinta é cor, tinta é vida. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve de forma gratuita e compartilha também as nossas entrevistas, vídeo. Segue também a página no Instagram, O Mundo da Tinta Não Para. E hoje à noite eu tô com um cara aqui sensacional. Eu acho que ele é russo, viu? Pelo nome, o cara é russo. Imagine só aonde tá indo O Mundo da Tinta Não Para. Muito boa noite, meu amigo Gesnan. Boa noite, meu irmão. Falei Obrigado certo? pelo convite. Falou certo, rapaz. Obrigado a todos aí. Obrigado pelo convite, Davi. E estamos aqui nesse bate-papo aqui, né, para conhecer um pouco aí do O Mundo da Tinta Não Para, né? A gente vive falando de tinta todos os dias, né? E queria agradecer você pelo convite aí pra gente bater esse papo aí. É isso aí. Tamo aí. Gesnan, você que tá na pintura há quanto tempo? Cara, eu já tô na pintura. Eu vou falar assim, eu não falo só de pintura, eu falo em obra. Já tô há uns 15 anos, cara, pouco mais de 15 anos já, né? Vim pequenininho de obra e tô aí no acabamento, né? Ah, Me você vê. especializei em várias coisas, né, o Davi, em relação à obra. E claro que eu sei de tudo um pouco, mas agora o foco é o acabamento, né? Entendi. Então você veio de criança, de novinho ali, Cara, 14, 15 anos ou menos. 13, 14 anos já tava carregando areia. Olha só, então é uma história bem parecida com a minha também, Sim. porque 13, 14 anos eu já estava ajudando o meu tio, o meu avô, porque nenhum deles eram pintores. Uhum, Tudo construtores de casa, pegava do chão ali, do alicerce sim. e entregava na chave. E eu sempre acompanhei isso muito de perto. Então você também acompanhou parentes ou amigos? Cara, foi basicamente. Eu fui criado pela minha mãe, né? Minha mãe, meu padrasto e tal, que hoje eu considero muito como pai. E naquela época, cara, não vou lembrar o ano em si exatamente, mas naquela época era tudo mais difícil, né? Pra você conseguir comprar alguma coisa, conquistar as coisas, né? Eu sempre falo disso de você ter foco, né? E eu desde pequeno, cara, eu já tinha essa cabeça de, minha mãe trabalha, meu pai trabalha, só que às vezes não tem condições de comprar as coisas. Eu tenho que comprar minhas coisas. Eu tenho que trabalhar para conseguir conquistar minhas coisas. Sonhava com um tênis, vi os coleguinhas ter um tênis e eu não ter. Pô, o tênis desse cara é bacana. Ia ver o tênis na loja, R$ 300, R$ 400. Na época era muito dinheiro, né? Hoje em dia, R$ 300, R$ 400 não é muita grana, né? Na época era. E eu falava, como que eu vou conseguir fazer isso? Eu vou ter que trabalhar. Aí, o que eu fazia lá na vila onde eu morava? Lá na zona sul de São Paulo, Americanópolis, o bairro. Eu me oferecia pros vizinhos. Chegava um material na casa do vizinho, uma areia, uma pedra, um cimento. Posso carregar? Opa, fica à vontade. Cara, ganhava R$ 10, R$ 20. Ia guardando, ia guardando, ia guardando. Chegava final de ano, que todo mundo queria estar com uma roupinha legal, um tênis legal. Eu tava lá com meus R$ 500, R$ 600 para poder conseguir comprar essa roupa. Eu, com 13 anos, cara, já tinha essa cabeça aí de querer trabalhar para conquistar as coisas, né? Rapaz, a gente não conversou nada, né? Só tomou um café rápido lá e já veio pro estúdio. Uhum. Mas se você contando, eu tô vendo a minha história. É igualzinho, igual. Tinha entulho na porta dos vizinhos. Eu falava, posso carregar esse entulho para dispensar em outro lugar, menos deixar ali, porque tava fazendo reforma. Então eu pegava o carrinho, né, ali do meu pai escondido, que meu pai era muito apegado às coisas dele, ainda é, né? Mas eu pegava ali no máximo cuidado, depois eu tinha que lavar, mas o intuito de ter o dinheiro para comprar o tênis. Para comprar o tênis. Era tênis na época. A gente tem muita coisa em comum, porque eu olhava, visava o tênis. E eu lembro de uma história com meu pai, assim que lançou o Adidas Superstar. E até hoje tá aí esse Adidas. E aí na época tava em alta, os meninos tudo usando, né? Eu falei, eu quero um daquele. E aí fomos lá para o bairro da Penha comprar. A gente morava em Ferraz de Vasconcelos, fomos lá no bairro da Penha para comprar. Quando chegou lá, R$ 90, meu pai, não, é um absurdo, ó, R$ 90. Era 90... muito dinheiro, né, Era cara? muito dinheiro na época, R$ 90. E eu sei que eu voltei da Penha sem o tênis e fui para a escola de sandália. Nossa. Porque eu queria aquele tênis. E aí passou-se o tempo, né? E aí com condições, e já trabalhando com obra,
Eu achei uma loja, porque ele saiu, um período ele saiu, né, de linha, depois voltou. E aí numa loja, num shopping eu vi. Entrei, perguntei, o cara falou, continua R$ 90. O mesmo preço. Caramba. E Continuava. você tava com a grana pra poder Não, eu comprar? tava com a grana pra comprar 3 ou 4 se eu quisesse. Tava com a grana pra comprar 3 ou 4. Aí eu falei, não, eu quero esse. Eu falei, ó, semana que vem vai chegar um azul. Eu falei, pode pegar meu telefone, me liga e eu venho buscar aqui. Cara, Ah, eu tava pagando à vista. Qual é naquela época que o garoto na nossa idade tinha dinheiro pra pagar à vista? não tinha nada. Não tinha, cara. Vinha com aquele monte de nota. Antigamente era um monte de nota, R$ 2, R$ 5, R$ 10. Pois é, e aí eu cheguei, paguei à vista, já tinha o meu cartão ali do banco, né? E aí, quando chegou, eu comprei um preto e branco, quando chegou o azul e branco, eu fui lá, comprei e também. paguei à vista. Aí, o que, que eu fiz com meu pai? Que meu pai não queria me dar lá atrás. Né? Não é nada vingativo, não. Era só para mostrar que eu dei a volta por cima. Peguei os 2 pares de tênis e dei na mão dele e falei, ó, coloca o cardaço aí para mim. Aí ele falou, mas rapaz, 2 pares de tênis igual? Eu falei, não, um é preto e branco, o outro é azul, não tem nada de igual. Então, assim, essa questão da superação, Sim. você teve isso também, né? Cara, pra você ver essas histórias que a gente tá contando aí, o potencial que um ser humano tem, cara. De quando quer alguma coisa. Quando você quer alguma coisa, você consegue, meu irmão. Entendeu? Eu sempre tenho aquele negócio, Davi, de ninguém nasce sabendo. Exato. Ninguém nasce sabendo. As pessoas não nascem sabendo falar, não nascem sabendo andar. Você entendeu? Então, assim, é um desenvolvimento. A pessoa, quando é um bebezinho, depois de um certo tempo, ela aprende a falar. O que a gente não pode aprender hoje em dia? Né? Ah, eu não posso, eu não consigo. Cara, isso aí não existe. Eu não posso, eu não consigo, não dá certo. Com certeza dá, meu irmão. Se você tiver um foco, você focar naquilo ali, basicamente que a gente tá falando de tênis, mas isso pode levar pra vida, entendeu? Ah, isso aqui eu não consigo, isso aqui eu não posso. Você pode, meu irmão. Entendeu? Eu tinha, na minha época, era aquele Armex, lembra? Aquele que tinha um azinho nas molas e tal. Aquilo ali era R$ 400 na época, entendeu? Eu via meus coleguinhas usando aquilo, eu falei, não, eu tenho que ter isso. Eu consigo, né? Às vezes, demorava meses para eu poder juntar aquele dinheiro, mas eu conseguia, meu irmão. Você chegava no seu objetivo. Conseguia. Né? Você chegava no seu objetivo. E assim, qual foi o momento que você entendeu que, mesmo estando dentro de obra, o teu chamado, o teu propósito era a pintura? Cara, eu comecei nessa pegada do material, aí chegou um pedreiro lá, viu meu potencial, viu que tinha força de vontade, falou, eu vou chamar esse rapaz para trabalhar comigo, virei ajudante, cara. De pedreiro? Ajudante de pedreiro, né? Por isso que eu falo para você que na obra eu não comecei só com pintura, não comecei já na pintura, virei ajudante de pedreiro. Aí fui indo, né? E aquele negócio, cara, não é só você, faz a massa ali pra mim e tá tudo certo. Cara, se você ficar só nisso aí, você vai ser ajudante de pedreiro pra sempre. Entendeu? Se você não tiver um foco de evolução, de crescimento, você não vai pra lugar nenhum, cara. Entendeu? Hoje tenho muitos amigos assim que falam, pô, não consigo, tô aqui ainda, tal, tô como ajudante, tô como... Cara, tira o foco do ajudante da cabeça e foca, sei lá, eu vou aprender e eu vou começar a trabalhar para mim. Eu vou começar a pregar a obra para mim, né? Comecei sempre olhando pro pedreiro, o pedreiro trabalhando e eu aqui, ó. Observando. Sempre fui muito observador, né, nessa questão. Aí comecei a ajudar o pedreiro. Ele me ensinou a sentar tijolo, sentar bloco. Ele me ensinou a rebocar. Cara, quando eu aprendi isso, eu fazia uma requadração que nem ninguém. Às vezes o pedreiro falava, ô Geisnan, não, você que vai requadrar, cara. Requadração de uma viga no reboco. Cara, eu deixava a coisa mais linda, a quina viva, sabe? Você que vai fazer. Chegava uma hora que o pedreiro falava, não, hoje a gente vai começar uma obra e tal, só que a gente começa de um lado, você do outro. Então, assim, ele estava contratando um ajudante para ajudar, para fazer a massa para mim. Chegou uma época que era assim. Quer né? dizer, você sobressaiu e acabou que saiu ali sem querer do ajudante para o profissional. Isso eu novo, cara. Eu com Sem 16 ninguém, anos, 15 anos. sem entendeu? ninguém ensinar. Você Só olhava. Olhava só observando. Falou, eu tenho Só que fazer isso observando, daí. eu tenho que fazer isso. Aí chegou uma época que eu coloquei na cabeça, pra você ver como é louco o negócio. Eu tenho que pegar a obra pra mim. Eu tenho que pegar pra mim. Você já chegou no nível, você falou, eu consigo. Eu consigo. Comecei, cara.
não tinha noção nenhuma de preço. Era zero sabedoria para questão de preço. Não sabia fazer orçamento nenhum. Mas eu falei, eu vou tentar. Cheguei no cara, quanto que você cobra o metro? Como que eu faço? Você entendeu? Aí eu comecei, cara, nessa pegada de pegar a obra. Só que assim, faltava alguma coisa. Eu falei, eu sei fazer o alicerce, eu sei fazer a fundação, eu sei bater uma laje, eu sei pouca coisa de elétrica, eu sei pouca coisa de hidráulica. Só que eu não sei o acabamento ainda. Eu não sabia fazer acabamento, eu não sabia passar massa corrida, eu não sabia pintar. Novo, hein, cara? Só que aí já saiu o foco do que eu aprendi. Que era rebocar, que era sentar um tijolo. Eu já comecei a pensar na pintura. Eu falei, não, eu tenho que aprender a fazer o acabamento. Aí eu foquei no acabamento. Olha pra você ver como é questão de foco. Quando você foca em alguma coisa. Né? No seu objetivo. Meu objetivo era fazer o acabamento. Aí eu comecei a prestar atenção na questão do acabamento. Aí saí dessa questão de obra, virei ajudante de pintor. Saiu completamente. Não que... Voltei a ser ajudante de novo, porque eu tinha que aprender, cara. Né? Hoje em dia as pessoas falam, pintar é fácil. Pintar é fácil. O difícil é você fazer a pintura da forma certa, da forma correta. Exato. Entendeu? Pintar qualquer um pinta. Agora, da forma correta é difícil. Hoje em dia tem uns efeitos decorativos, né? Que tá ganhando o mundo aí, vamos dizer assim. Aí eu falei, vou voltar a ser ajudante de novo, para eu aprender, para aí sim eu começar a pegar pintura. Voltei a ser ajudante. Aí comecei a trabalhar de ajudante de pintor, cara. Aí, na mesma pegada. Focava assim, caramba, como que é que você faz isso? Você me ensina? Eu não era aquele ajudante que, pega um negócio pra mim e tal, e Lá senta fica. ali e acabou. Não. Você pode me ensinar? Entendeu? Quando eu era ajudante de pedreiro, cara, eu ganhava R$30 o dia. Caramba. Virei pintor, ganhava R$80 o dia. Já deu uma evolução, né? Você entendeu? Só que quando eu começava a pegar a obra, era empreita, né? Saí de R$30 pra empreita. Sim. Voltei pra diária de novo, que era de pintor, R$80. Chegou uma época que eu tava ganhando R$150 na pintura, entendeu? Isso há alguns anos atrás, vamos dizer assim. Sim. Né? Para hoje você poder cobrar uma diária, vamos dizer assim, uma diária, que é difícil a gente trabalhar por diária, né? Sim. É mais empreita. Exato. De R$300, R$400, meu irmão. É. Olha o salto. Mas é foco, meu irmão. Se você não focar no seu objetivo, você não chega lá, meu irmão. Não chega, de jeito nenhum. E nessa questão que você mudou, né? Fez essa migragem da parte de alvenaria, pedreiro, para a pintura. Essa pessoa que você começou a trabalhar, ela estava realmente disposta a te ensinar? Eu pergunto por quê. Na minha época, ninguém queria me ensinar. Infelizmente, eu já contei essa história aqui, né? Infelizmente, ninguém queria. Os que já estavam há um bom tempo, né, na pintura, não queriam. Uhum. Saiu textura grafiato na época, saiu textura cabelo de anjo, eles não ensinavam. Eu não sei, assim, claro, tinha as empresas que iam lá e falavam todo aquele treinamento, que antigamente tinha um café da manhã do treinamento, com um lançamento de tinta, massa, eles pegavam, né, aprendiam ali, mas não ensinavam. Esse rapaz estava na disponibilidade para lhe ensinar ou tinha um receio de você passar à frente? Virar concorrente. Né? Exato. E que não tem concorrência nenhuma. Eu acho que a maioria dos medos hoje em dia das pessoas em ensinar, eu acho que é isso, né? Ter uma concorrência. Só que na área de pedreiro, o cara gostava de me ensinar, né? Quando eu migrei para pintura, eu peguei bastante pessoas, né? Pintores que gostavam de ensinar, tinham prazer de ensinar, né? E eu trabalhei algum tempo com um cara aí, posso até falar o nome dele aqui, o Edivaldo, né? Depois eu vou até mandar esse vídeo para ele para lembrar dessa história. E ele gostava bastante de ensinar, só que ele era aquele tipo de cara rígido, sabe? Ó, pega e faz. Sistemático. Nada. Ele só falava assim, ó, pega e faz. Se ficar ruim, depois eu arrumo. É assim que você vai aprender, meu irmão. Legal. Você entendeu? Não tem como você aprender se você não pôr a mão. Exato. Só eu ficar aqui falando pra você, não é palestra, né? Eu ficar aqui palestrando pra você e você escutando. Não, você tem que pôr a mão na massa, que aí você vai aprender. Ele, ó, é dessa forma, pega e faz, toma, se vira. Ele fazia assim. Foi assim que foi aprendendo.
né? Colocando a mão na massa, errando. Né? É errando que você aprende, não é verdade? Exatamente. Então era assim, faz. Foi assim que eu fui aprendendo, cara. Aprendendo a massa corrida, aprendendo a fazer cimento queimado, né? Na época já tinha cimento queimado, né? Na época fazia cimento queimado com massa acrílica. Isso, Pigmentava. isso. Era, pra quem não sabe, tá? É. Era o preto e o ocre. É, Jogar na massa acrílica, um pouco de preto, um pinguinho de ocre ali só pra dar o efeito isso. e fazia o cimento queimado. Com Exatamente. massa acrílica, cara. Exatamente. Então eu comecei dessa forma. E, claro, sempre o foco em aprender coisas novas, né? Ô, me ensina isso, quero fazer isso, né? E o engraçado, o mais louco ainda, é que eu ganhava pra aprender, cara. Olha que loucura. Você ganhar pra você aprender. Você tá trabalhando de ajudante, ganhando R$ 80 e ao mesmo tempo você tá aprendendo. Aí hoje você vai pagar pra um ajudante R$ 150, R$ 180 e ensinar pra esse cara ainda acha ruim. Na verdade, ele nem quer. Porque hoje não é falta do dinheiro de você pagar. Hoje é mais disponibilidade de eles querer. Hoje a juventude de hoje, a adolescência, está completamente diferente do tempo nosso. Sim. Você não vai ver um adolescente da nossa idade que vai chegar até a porta de alguém e dizer, vou carregar essa areia, vou carregar esse entulho. Nada. Então, hoje, para você ter um jovem ou manter um jovem na obra, o problema não é dinheiro para nós hoje, para pagar esse rapaz. O problema é ele ter a disponibilidade em ficar conosco dentro da obra. Envolve o querer, né? Envolve o querer. Você já teve uma visão de que vou querer ser o profissional da pintura, mas antes eu preciso passar pelo processo do aprendizado. Então, eu vou ter que ficar com o ajudante até eu ficar, não, tô bem, já dá pra me pegar a obra. E quando foi isso? Você falar, olhar e dizer, agora eu tô bem, posso pegar uma obra sozinho. Quando eu realmente vi que eu já conseguia andar sozinho, né? Tava engateando na época. Aí eu consigo andar com minhas próprias pernas. Foi quando ele me deixava na obra sozinho. Ele começou há um tempo a me deixar na obra sozinho. E eu começava a desenrolar isso sozinho. Ó, vou ficar aqui e você fica aqui. Começou essa pegada, né? De eu estar numa obra e ele estar em outra. Foi aí que eu falei, opa, já tenho condições de trabalhar por conta. Só que aí, o difícil na época, né? Que hoje tem muitos pintores que têm dificuldade, é conseguir chegar no cliente final. Exato. Você entendeu? Zero em questão de orçamento. Cara, eu não sabia dar orçamento de pintura. Eu poderia dar um orçamento de levantar uma casa, mas eu não sabia a questão da pintura. Da pintura, né? Eu seguia muito o preço de mercado. E às vezes o preço do mercado hoje em dia te prejudica, cara. Exato. Hoje em dia o preço do mercado te prejudica. Porque tá muito barato hoje em dia. Cara, você cobrar R$ 30 um metro para você fazer uma pintura, tá muito barato, né? Para você maciar, para você lixar, para você pintar. Claro que hoje em dia tem as máquinas, né? Tem um maquinário que facilita, só que é caro, cara. Você tem uma lixadeira hoje, zero pó, né? Você tem um rolo bacana, você tem um arless. Hoje é difícil, porque custa muita grana, né? Então, eu não sabia dar um orçamento. Falei, e agora? Como é que eu faço? Como é que eu vou fazer isso? Vou cobrar a diária. Aí eu cobrava R$ 180 a diária, R$ 200. Na época eu cobrava esse valor. E dava certo, cara. Aí, o que aconteceu? Trabalhando com um amigo meu num prédio, que a gente tava conversando antes de começar a gravar, que eu fui encarregado de 25, quando eu cuidava de 25 funcionários. Comecei a trabalhar num prédio com um amigo meu, ele tinha um contato desse cara, né, o Paulo, né, vou mandar para ele também. E a gente começou a fazer pinturas para ele. Trabalhando junto com um amigo meu, só que a gente trabalhava em parceria, eu não era ajudante, já era pintor. Nessa época você já saiu do ajudante? Já saí do ajudante, já era pintor. Aí eu trabalhava com esse amigo meu, com o Anderson, em parceria. Foi aí que a gente estava prestando um serviço para esse Paulo, que ele era síndico do prédio, e ao mesmo tempo que ele era síndico, ele tinha uma empresa de construção. A CR 22, alguma coisa assim. O nome da empresa, não vou lembrar no momento. Isso antes da pandemia, né? Foi antes de eu abrir a empresa. Aí eu comecei a trabalhar nesse prédio
E esse Paulo viu o potencial que eu tinha. Chegou em mim de canto assim, ei, você não quer trabalhar pra mim, não? Eu te registro e contrato você como pintor. Eu falei, caramba. Aí deu uma balançada, né? Eu falei, pô, eu saí de ajudante de pedreiro, virei mestre de obra, aí depois ajudante de pintor, agora o cara quer me contratar como pintor na carteira, quanto que você me paga? E tava difícil pintura naquela época, 2018, 19, por aí. Aí ele, te pago 1.800 na carteira. Eu falei, vambora, me registra. Aí eu registrei nessa empresa, cara. Fiquei 2 anos na ACR, era 12 ACR o nome da empresa. Fiquei 2 anos, o meu primeiro ano, 1.800 como pintor. Ele percebeu que eu manjava de tudo um pouco de obra, falou, vou deixar você como encarregado. Cuidava dessa galera. Cara, o que a gente fez de obra ali em Cotia, tinha uns condomíniozão ali, pegar 3, 4, 5 obras. E era tudo aqui, pai. Tudo comigo. Ele só ia na obra, né? Eu tô contando essa história, eu vou mandar pra ele vai lembrar, o Paulo vai lembrar. Era tudo comigo, eu que resolvia, eu que ficava responsável pelo gesseiro, eu que ficava responsável pelos pedreiros, né? Ele só ia na obra pra pegar a obra e entregar a obra. Era assim. Ficava pular pra cá, dentro do condomínio, várias obras rolando, né? Aumentou R$200 do salário. Eu tô pensando que o cara colocou uns R$3.000 aí. Aumentou R$200 no Pra salário. essa correria toda, essa dor de cabeça, lidar com peão, R$200. Pra você ver que tudo tem um início, né? É. Pra mim, R$2.000 na conta, meu irmão, todo mês, tava uma maravilha. Pagava minhas contas e eu ficava responsável por 25 pessoas. Um grupo grande, hein? Um grupo grande. Caramba. Assumia toda a responsabilidade, dava algum problema, eu tinha que resolver. Era assim, meu irmão. Aumentou R$200 apenas. Só que, olha a cabeça do ser humano. Eu poderia, quando sair da empresa, ter processado o Paulo. Eu falo isso com clareza, poderia. Porque o encarregado na época, o piso salarial de um encarregado na época era 3.600 e alguma coisa. Era isso. Só que o que aconteceu? Para você entender o porquê que eu falo isso. Entrou a pandemia. 2020. Final de 2019 para 2020. Entrou a pandemia. E obra, esquece-me. Ficou difícil conseguir obra porque parou tudo. Você não conseguia entrar na casa das pessoas, no apartamento de alguém, né? Pra você ter ideia, os horários que a gente trabalhava, às vezes, era das 10 às 3 da tarde. Como que você gera uma obra desse jeito? Como que avança uma obra trabalhando nesses horários? Cara, ficou tudo muito difícil. Foi difícil pra todo mundo na pandemia. E o Paulo começou a dispensar uma galera. Porque tá difícil, ó, como é que ele ia segurar 25 funcionários, meu irmão? Não tem como. Aí eu falei, meu amigo, eu comecei... Cara, e aquilo entrou na minha cabeça de um jeito, eu falei, será que esse cara vai me mandar embora também? Eu só como encarregado. Às vezes não fazia nada, só ficava ali observando a obra, acompanhando a obra. Eu falei, esse cara vai me mandar embora, esse cara vai me mandar embora. Antes dele me mandar embora, eu falei, Paulo, tem que pedir minhas contas aí, cara. Ele, não, você tá doido, não sei o quê. Ou então, marquei um almoço com ele pra falar sobre isso. Ou você me manda embora ou eu vou sair, cara. Não, você tá doido. Então aumenta meu salário. Me paga o piso do encarregado. Peguei aqui no celular na frente dele. Pesquisei no celular, piso do encarregado. Mostrei pra ele, eu quero isso aqui, 3.600 e pouco. O piso, eu quero o piso, não quero nada mais. Vamos fechar nos 3.000? Ou é esse valor aqui ou não é nada. Aí ele, vamos fazer o seguinte, eu vou te pagar, vou te dispensar e eu vou pensar. Beleza. Nesse pensar dele, que ele me pagou 2.000 e pouco na época, quando ele me dispensou, aí eu comecei a abrir a empresa, na pandemia, meu irmão. Abri a empresa, acho que gastei 80, 100 reais para abrir a empresa, hoje é barato para você abrir um CNPJ. Fiz a camiseta, minha camiseta era toda branca, o símbolozinho aqui escrito GR Manutenção. GR. Que era meu G de Geisnan e R, que é da minha esposa atualmente, que era minha namorada na época, de Renata. R de Renata. Aí eu coloquei GR Manutenção. Até eu postei uma foto esses dias aí, que eu tô com a máscara e um boné. E no boné e na camiseta tá GR. Quem for lá no meu perfil vai ver essa foto. Postei essa semana. GR Manutenção.
toda branca, só o símbolozinho aqui, ó. Fiz cartão de visita, tudo com GR. Aí comecei, meu irmão, nessa pegada. Só que, pandemia... Então, aí você já deu meio que um pulo no intuito de não querer voltar mais trabalhar como encarregado, né? Você já pensou, falou, não, eu vou fazer, se ele não me pagar o que eu quero, pra mim tudo bem, eu já tô com esse plano, ok? É isso? Não, porque assim, se ele me pagasse o piso do encarregado, eu ficaria sem problema Você nenhum. ficaria. Ficaria sem E problema deixava nenhum. esse outro plano na gaveta. Isso, porque seria bom um salário de R$3.600 em plena pandemia. Sim, Seria claro. ótimo. Não era Entendeu? casado, não tinha filho, só era noivo. Só tava namorando, Namorando. né? Minha esposa atualmente já tinha a filha dela, né? Que é minha enteada, Ah, tá. a Júlia. Ah, E só que assim, a gente não pagava aluguel, graças a Deus. sim. Só que tinha que pagar as contas de casa, né? E R$2.000 era pouco. Às vezes sobrava muito pouco na conta, né? Então 3.000 já ia dar uma aliviada legal, Claro. né? Já ia dar pra viver melhor, não tinha carro nem nada. Então os R$3.600, se ele me pagasse esse valor pra mim, seria ótimo. Só que aí nessa questão de, vou pensar, Você nem esperou, nem esperei. Eu falei, eu tenho que ter um plano B. claro. Eu sempre tive um plano B, Davi. Sempre tive um plano B. Eu falei, já que ele me mandou embora, não tinha dinheiro, peguei esse dinheiro vamos dizer, da rescisão e tal, férias, essas coisas, do que eu trabalhei também, comecei a investir na empresa. Eu falei, agora é o momento de eu trabalhar para mim. Vou fazer a minha empresa. Na pandemia, enquanto tinha muita gente aí com medo de ser mandado embora, enquanto tinha muita gente com medo de perder o emprego e muita gente perdendo o emprego, eu tava abrindo empresa. No meio do olho do furacão. No olho do furacão eu tava aqui intacto, meu irmão, vendo o furacão passar. Então, por isso que eu falo que é muito objetivo e foco. Se você não tiver um objetivo, se você não tiver um foco, não vai. Não funciona. Ser humano só funciona na pressão. Exato. Entendeu? Exato. Ser humano só funciona assim. Então eu tava num momento difícil, sendo mandado embora, morando com a mulher, Já tendo essa responsabilidade. já tendo responsabilidade, tinha uma criança pequena, a Júlia tinha 3, 4 anos na época, né? Tinha que alimentar, entendeu? Então tinha gastos. Claro. E muita gente com medo de ser mandado embora e eu pedindo as contas. Que loucura é essa, Davi? Loucura. É loucura. E eu pedindo as contas. É. Me manda embora ou então me paga isso aqui. Ele olhou assim e falou, esse moleque é doido. Você entendeu? Aí eu comecei. Só que, para conseguir chegar no cliente final, eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Abri empresa, tenho camiseta, tenho cartão. Como que eu vou chegar nessa galera? Grupos de Facebook. Fica a dica aí, ó, para quem tá começando agora em alguma profissão e tal. Grupos de Facebook. Porque hoje em dia, Facebook, antigamente era o Orkut, que era uma rede nacional e internacional que Sim. muita gente usava na época. Virou o Facebook. Exato. Facebook hoje idoso usa, novo Todo usa. mundo tem. Todo mundo Você tem, comprou cara. o celular, o aplicativo já tá lá. Já tá lá, não existe uma pessoa na face da terra hoje que não tem um Facebook. Por mais que não seja ali todo dia, mas ele vai olhar. Mas tem, Mas tem. tem. Tem porque já vem ali. Hoje em dia o Instagram muita gente utiliza o Instagram, mas o Facebook é E antigo. é vinculado, cara. é vinculado. É antigo. Depois que saiu o Orkut, a rede social que todo mundo começou a usar é o Facebook. Exato. Aí eu comecei a entrar em grupos de Facebook, dos bairros, sabe? Moro na Zona Sul, aí comecei a entrar em grupos de bairro. Ô, Davi, às vezes eu me oferecia R$80, cara, a diária. Só para não ficar em casa e para que tenha um valor, Só dinheiro pra para poder conseguir pagar a conta ali. Pandemia. É, Pandemia, meu irmão. Virou loucura, foi. entendeu? Virou um cenário de guerra, vamos dizer assim. E eu comecei a me oferecer, comecei a me oferecer. Foi assim que eu comecei como empresa. Claro que mudou resolvi colocar o meu nome na empresa. Por que eu resolvi colocar o meu nome na empresa? Porque eu falei, eu tenho que passar algum tipo de credibilidade para os meus clientes. Para esse cliente sentir confiança de me contratar. Então eu vou colocar o meu nome e o meu sobrenome. Geisnan Santos Pintor hoje é uma empresa. Geisnan Santos Silva é uma pessoa física. Sou eu, Geisnan Santos Silva. E Geisnan Santos Pintor é uma empresa. Porque eu quis passar essa credibilidade do meu nome para o cliente. É um nome diferente, vamos dizer assim. Claro. Né? Você criar uma empresa Paulo Pinturas, Gabriel Pinturas, é diferente. Davi Souza,
entendeu? Agora, Geisnan é diferente. Bem diferente. Aí eu falei, eu vou colocar o meu nome na empresa. Né? Tirou o Renata. Tirou o GR. Eu até falei pra minha esposa, eu falei, amor, vou ter que trocar o nome aí. Por que que eu resolvi trocar o nome? Olha que loucura. Porque às vezes eu fechava uma obra com o cliente ia me pagar, aparecia lá GR. E o cliente tinha dúvida se realmente era a conta certa. Ah, mas por que GR? O pessoal ficava perguntando, por que GR? Por que GR? Por que GR? Aí tinha que ficar explicando. Eu falei, pra evitar essa questão de explicação, vou colocar logo o meu nome, Geisnan Santos Pintor. Pronto. Resolveu o problema. Foi aí que eu comecei, né, nessa questão de empresa, Geisnan Santos Pintor. E hoje minha empresa já tem 5 anos no mercado, cara. Abri na pandemia. Né? Foi um obstáculo, foi um momento difícil, foi. Porém, isso não foi barreira para que você não pudesse se reinventar como muita gente na pandemia se reinventou. Né? Então, quando a gente, às vezes, está numa situação, mas a gente está nessa situação muito acomodado, a gente vai empurrando com a barriga. Mas a partir do momento que você quebra uma aliança ou uma forma que você construiu aquilo para dar um passo maior ou buscar o teu propósito, a chave vira. Muitas pessoas ainda continuam com as mesmas alianças e é necessário quebrar as alianças para que você possa avançar. Enquanto você está acomodado, não há avanço. Há avanço de quem está te olhando, há avanço de quem um dia te inspirou. Mas o teu avanço não, porque você continuava ali no mesmo círculo vicioso. Né? Então, a vida não é de ciclos viciosos. É sempre algo a mais. Deus sempre tem algo a mais para quem arriscar. Às vezes a gente não consegue evoluir, Davi, eu falo muito isso, né? Porque a gente está preso dentro de uma bolha. A gente está aqui, ó, preso dentro de uma bolha. Eu falo bastante isso. Se a gente não estourar essa bolha, a gente não avança. Só que aí existe a questão do medo, sabia? Medo também? Medo. Muita gente tem medo. Medo de sair disso. Ah, não, como você. Ah, eu tô ganhando 2.000, para mim tá bom. Só que aí você teve um estalo e falou, não, eu quero ganhar o piso. Você já teve um avanço, você quebrou a bolha. Isso aí. Agora, se você falar, se eu tô no meio do furacão, tá todo mundo sendo mandado embora, eu tenho família, né, já novo, mas com a responsabilidade de uma família. Fala, que se eu for falar com ele do piso, ele me mandar embora. Deixa eu ficar quieto, eu ganhando esses 2. Então, você teve a coragem de chamar o cara para um bate-papo e falar, eu quero isso. Na exigência de querer aquilo, porque aquele valor ia suprir naquele momento a tua necessidade. Aí e o cara falou, não, mas aí você já tinha um plano B, falou, eu tenho a minha empresa, eu vou abrir a minha empresa. Muitas pessoas, como eu disse, ainda estão com medo de abrir até as suas próprias empresas, achando que não é capaz. Isso. Você falou da questão do medo, cara. É o medo. Às vezes tem muita gente que olha assim e fala tudo isso que eu fiz, fala, esse cara é doido. O mundo é dos doidos, meu irmão. Exatamente. O mundo é dos doidos, né? Não chamavam o Elon Musk de doido? Exato. Na verdade, você entendeu? Ele sofreu muito bullying, né? Quando era criança, muita preconceito. Mas você vê a mente do cara. Todos esses caras que têm sucesso hoje em dia, o Walt Disney era chamado de doido. Exato. O dono da Coca-Cola era chamado de doido. O Luciano Hang da Havan é chamado de doido. Até hoje. Até hoje. Até hoje. Então, assim, o mundo é desses doidos aí, meu irmão. Entendeu? Se você ficar preso naquilo ali, tô ganhando isso aqui, pra mim tá bom, tá ótimo. Mas, meu irmão, você pode ir mais longe. Pode. Você pode conquistar mais coisas. Você tá com um salário de 3 mil reais hoje, você pode ganhar 5. Você tá com de 5, você pode ganhar 10. E eu digo mais, a pintura não é uma pintura quando eu comecei em 2000 que tinha preconceito. Quando eu comecei em 2000, a pintura tinha muito preconceito. Preconceito no qual sentido? O cara que não deu certo no mercado de trabalho, o cara que não tem estudo, ou o cara que foi rejeitado, sem credibilidade, sem nada. Essa era a visão do cara que trabalhava com pintura. Por quê? Os próprios davam a falar. É o cara que bebia muito, que pegava o dinheiro só para beber, o cara que trabalhava de bermuda, sandália, né, e camiseta regata. Essa era a visão do pintor quando eu comecei em 2000. Mas a gente sabe muito bem que hoje não, há 10, 15 anos, o cara já começou a evoluir, o pintor já começou a evoluir.
Ah, não, o pintor tem que estudar para saber como aplicar até a tinta. Não é simplesmente só chegar e pintar. Ah, saiu uma massa nova. Eu preciso estudar ela para saber como que eu vou aplicar para não aplicar errado. Até porque, eu vou deixar essa dica, casa do cliente não é laboratório. Sim. É muita responsabilidade você pegar um material que custou 3 mil, 4 mil reais e aplicar do jeito que você acha. Tem que estudar. Então, hoje o pintor está estudado. Eu fui até a faculdade. Eu tenho a faculdade de administração de empresa. Aí, por que continuou? Propósito de estar na pintura e ter a minha empresa. E hoje você tem a faculdade de administração e você administra a sua própria empresa. Pronto. Eu não tenho faculdade nenhuma, concluí o ensino médio, não cheguei a fazer faculdade. Sim. Mas eu tinha um foco de ser bombeiro civil, cara. Eu tinha um sonho de ser bombeiro civil. Olha como é diferente o que eu faço hoje do que eu tinha como sonho. Exato. Né? Então, assim, às vezes, eu falo bastante isso, que Deus ele tem um propósito na vida de todo mundo. E às vezes seu sonho não é o sonho de Deus. Exato. Às vezes seu sonho não é o que Deus quer pra você. Né? Eu sonhava em ser bombeiro. Hoje eu sou pintor. Olha que diferença. É porque meu propósito é na pintura. Poderia ser salvando vidas? Poderia. Mas ao contrário de salvar vidas, hoje eu realizo sonhos. Exato. Você entendeu? Então esse é meu propósito. E eu segui nele. De lá do início de toda essa história que eu contei, eu cheguei onde era o meu propósito. Não estou no patamar que eu desejo. Não estou ainda. Ainda tenho muito que trabalhar. Estou com 30 anos, né? Tenho duas filhas. A Júlia, que foi de criação de 10 anos, agora a pequena, né? Tá fazendo 3 meses hoje, inclusive. Olha só. Né? A Emanuele, a bebezinha, tá fazendo 3 meses hoje. Então, constituí família, casado, muito bem casado, casado no cartório, casado na igreja, né? Tenho uma família estruturada e estou no meu propósito, irmão. É pintura, é acabamento. E você falou dessa questão do pintor tá evoluindo, só basta ele querer a evolução, né? Ah, a pintura tem pintores que estão ultrapassados. Por quê? Basta querer evolução, meu irmão, né? Uniforme, né? Hoje você tá com a camiseta da sua empresa, hoje você tem patrocínios, né? Graças a Deus a gente tem patrocínios também, né? Então, assim, é desejo. Você tem que desejar aquilo ali, você tem que almejar o que você quer pra você, né? Ficar só naquela pegada de bermuda e chinelo, meu irmão, você não vai evoluir, né? Pintor hoje em dia, ele se tornou, cara, vamos colocar aqui, se tornou uma parte essencial de uma reforma de uma casa. Você viu que negócio louco? O essencial não é mais o pedreiro. O essencial não é mais o gesseiro. O essencial é o acabamento. Hoje todo mundo sonha com acabamento de qualidade, né? E é aí que a gente entra nessa questão, né? Evolução, crescimento, desenvolvimento. Você tem que sonhar isso aí, né? Não é só ficar aqui estagnado, vou ficar aqui esperando cair do céu. Do céu é só chuva, meu amigo. Só. E dentro dessa evolução, Gisna, que você teve, você obviamente passou por várias situações com clientes, tanto com arquiteto, engenheiro, mas cliente final também. Na hora de receber, cara, me fala aí, porque quando você trata com um arquiteto, com um engenheiro, é dificultoso porque a galera, enquanto não te paga a primeira ou a segunda parcela, é um amor, é um fofo. Mas depois que já começa a soltar, começa a buscar pelo em ovo, que é um vocabulário que a gente utiliza entre nós, pintores, né? E que fica um negócio até meio chato, só pelo fato de você ter tocado no valor de dinheiro. Sim. Cara, você trabalhar para arquitetos, engenheiros, empreiteiros, trabalhei muito para empreiteiro, cara. Ó, empreiteiros, não me levem a mal, mas vocês são difíceis de lidar, viu? É uma galera difícil de lidar, mas de uma forma compreensiva, eu já fui empreiteiro de obra, eu sei que é difícil. Não é fácil você administrar. Você tem um valor X ali. Aí desse valor X você tem que pagar o gesseiro, você tem que pagar o eletricista, você tem que pagar isso, pagar aquilo. Aí quando você vai ver o que sobra para você é muito pouca coisa, né? Você falando em questão a pagamento.
em relação a valores, cara, você tem que mostrar o cliente que para ele ter aquilo ali, você tem que pagar o preço. Eu tenho essa caneca aqui para te vender, Davi. Pô, Geisnan, essa caneca quanto que custa? R$ 50. Caramba, cara. R$ 50 é caro. Mas você quer a caneca? Quero. Então eu tenho que mostrar para você que para você ter essa caneca, você tem que pagar os R$ 50. E agregar valor. Agregar valor. Ah, quanto que é essa pintura aqui da minha casa aqui? Ah, sei lá, a casa tem 350 metros quadrados. Ó, vai ficar uns 80 mil. Nossa. Você tem que mostrar pro cliente o porquê que aquilo ali vai custar 80 mil. Né? Quando a gente faz orçamento, Davi, a gente manda pro cliente, a gente só não manda um folheto com preço. Não. No meu orçamento, tem a minha carta de apresentação com a minha foto, tem os meus patrocinadores, eu mostro ali na capa meu nome, o nome da empresa, o CNPJ da empresa e os patrocínios. Beleza. Segunda folha, uma carta de apresentação. Terceira folha, fotos dos meus trabalhos. Parece cansativo? Vou chegar lá. Quarta folha, fotos da obra toda forrada, forração. Salva Abraço tá aí para isso. Isolamento, proteção. Isolamento, proteção. Quinta folha, eu vou colocar o descritivo do que vai ser feito na obra. Primeiro, o nome do cliente. Muito importante isso, porque o cliente mostra que você está dando atenção para esse cliente. Está valorizando o cliente. Você coloca o nome e o sobrenome. Se conseguir, é bom. Se conseguir, é bom. Por isso que quando o cliente entra em contato comigo, a mensagem automática, seu nome, local, fotos, é assim que você tem que abordar o cliente. Primeiramente o nome. Você tem que conhecer a pessoa que você está dando o orçamento. Coloquei o nome no escopo ali do serviço que vai ser feito, aí eu coloco forração. Aí eu vou colocar no descritivo o que vai ser forrado. É o que, na verdade, é o que ele está pagando. Isso. Por que ele está pagando? E é isso quando a gente fala agregar valor. Agregar valor. Aí eu coloco ali, forração. O que vai ser forrado? Um exemplo, vou fazer um serviço... quero fazer um serviço no banheiro. O que vai ser forrado? Vaso sanitário, pia, box, janela, porta. Isso que vai ser forrado. O cliente sabe o que vai ser forrado. Praticamente o cliente já sabe o que você vai fazer sem antes fechar o serviço. Isso no orçamento. Aí depois você vem... Tratamento. Qual que é o tratamento que tem que fazer nesse banheiro? É no azulejo? Aplicação do Wash Primer, nivelamento de rejunte, aplicação da base acrílica. Vai fazer um efeito mármore? Aplicação do efeito mármore. Vou descrever tudo que eu vou fazer ali nesse orçamento. Beleza, descrevi. Fotos da obra. Aí vem a sexta folha, fotos da obra. Aí o cliente vai ver as fotos que eu coloquei que ele mesmo mandou para mim. Você consegue fazer o orçamento por foto e vídeo? Ou Consigo. você prefere fazer a visita técnica? Cara, hoje visita técnica é muito bom você tocar nesse assunto, porque é bem difícil você fazer visita e você cobrar a visita. Hoje é bem difícil, bem difícil. Tem gente que cobra, não sei se você cobra a visita. Eu cobro a visita. É bem difícil as pessoas terem que conseguir pagar, né? Mas se no caso de o cliente falar assim, Geisnan, eu preciso que você faça a visita. Fulano, eu cobro X valor se você não fechar o orçamento comigo. Um exemplo, fui aí, fiz a visita, você me paga a visita. Só que se fechar o valor, eu abato esse valor da visita no seu orçamento. Pode ser? Exatamente, é assim mesmo. Beleza. Se ele não fechar, ele tem que pagar a sua visita. Porque, meu irmão, para você fazer uma visita, né, para quem não entende o porquê que a gente cobra, você tem que parar suas obras que tá em execução, você tem que reservar um dia para essa pessoa, né, dependendo da distância, você tem que gastar combustível, né, para ir até o local. Então tudo isso tem que envolver valores. Um café, um almoço. Um café, um almoço, você tá entendendo? Então, por isso que é ideal cobrar visita, mas é muito difícil cobrar hoje em dia, né? Então, eu consigo fazer um orçamento hoje baseado em fotos, vídeos, às vezes o cliente manda medidas, às vezes ele manda um projeto, às vezes ele já tem o quantitativo ali, ele já manda.
né? Aí eu coloco lá as fotos que o cliente mandou. Às vezes, pelo vídeo mesmo, eu consigo extrair essas fotos. Coloco tudo ali no meu orçamento. Na última folha, Davi, que eu vou colocar valores. Então, primeiro eu me apresentei. Primeiro eu mostrei meus trabalhos. Depois eu mostrei como que vai ser forrada a obra do cliente. Todo o descritivo que vai ser feito, né? Coloquei as fotos do local do cliente. Depois eu coloquei o valor. Tem gente que só fica focado no valor. Calma, respira, entendeu? Aquela pessoa vai estar te pagando, envolve valores. Quando envolve valores, cara, é complicado da gente conseguir chegar nesse cliente quando envolve valores. Por isso que hoje em dia tem muito essa questão o pintor mais barato, pintor mais em conta. Porque às vezes a pessoa fica presa ali no preço. Ah, por que esse cara custa tudo isso se fulano aqui cobrou mais barato? Aí nessa apresentação que eu fiz, eu mostro para o cliente por que o meu orçamento é mais caro. O cliente vai ver uniformizado. Se eu vou fazer uma visita, eu vou com a minha camisa da empresa. Eu vou com a cartela de cores para o cliente escolher cores. Você entendeu? Eu vou preparado. Eu vou com a treninha laser. Eu não só chego lá, olho e falo, é tanto. Não, eu vou tirar medidas e tudo mais, né? Então aí no final que eu coloco o valor. E é importante também, Davi, no orçamento, você colocar se você parcela. Um exemplo. A pintura deu 10 mil. Coloca ali, ó, se o cliente te pagar à vista, ele tem um desconto. Ah, quer desconto? Paga à vista. Entendeu? Ah, eu parcelo. Quantas vezes você parcela? Se tem taxa a sua máquina, é importante o cliente saber disso, cara. O cliente tem que saber o que ele está pagando. Porque assim, você coloca lá o valor de 10 mil, aí ele vai passar na máquina, tá lá 15. Ele vai falar, mas não era 10? Você entendeu? Porque tá a taxa ali e você não falou para ele que tem taxa da máquina. Né? E hoje tem, não tem jeito, não tem pra onde fugir. Né? Essas maquininhas de hoje em dia, ainda mais quem trabalha com mão de obra, tem taxa, não tem pra onde fugir. Coloca que tem taxa. Aí você envia esse orçamento pro cliente. E não tem como ele pular as folhas. Ele vai olhar de um em um ali. Ele vai falar, tá explicado por que esse cara é mais caro. Você entendeu? Então, não é difícil fechar um orçamento hoje em dia. Você chegar no cliente final. Basta você saber como chegar no cliente final. Entendeu? E na verdade não é o mais caro. É o valor justo pela entrega que vai ser feita. Né? Essa semana mesmo uma pessoa falou, o seu orçamento junto com o Marcos foi o mais alto de todos que chegou. Porém, pela apresentação que você nos deu através da sua rede social, a gente, entre nós, pensamos, não, eu quero ver como é esse trabalho aqui. Né? E as pessoas foram lá na obra para ver se era realmente aquilo, eu trabalhando com a máquina, que é a aplicação de massa, airless, lixadeira. Né? Então, a produtividade, elas nunca tinham assistido daquela maneira, né? As pessoas nunca tinham assistido daquele jeito ao vivo, como era mesmo. Porque estavam acostumadas com... Elas mesmas relataram, né? As pessoas ali relatou, não, os pintores que a gente contratou nesse período que a gente tem a empresa, chegava com uma sacolinha, um rolo, né? Uma desempenadeira, uma caçambinha, coisa muito simples e o detalhes. Eles olhavam o material que já estava lá e não falavam nada. Nunca ninguém me pediu fundo preparador. Vocês estão sendo os primeiros a pedir fundo preparador. E esse outro produto também, direto no gesso, você nunca vi. Aí lá vai a gente agregar ainda mais valor na explicativa, cada um a sua função. Então, assim, no vocabulário, né, dos contratantes, é o mais caro. Porém, todavia, a gente chega uniformizado, a gente mostra o porquê é esse valor. Não é o mais caro, é o justo. É como você falou, cara, os maquinários hoje tá tudo caro, sempre foi caro. A questão é você saber, você quer a máquina para massa? Eu quero. Ela custa 30, 35. Tá, você vai fazer como? Vai continuar nesse mesmo precinho aí? Se prostituindo nesse valorzinho aí, você não vai comprar nem espátula. Não vai. Ou você muda o teu perfil, ou você muda o teu posicionamento e começa a ter uma mente realmente que você tem um CNPJ e começa a cobrar o valor justo e aí você consegue a tua máquina. Fora isso, é só uma espátula e um rolo. E uma caçamba e olha lá. E isso se você conseguir ter um uniforme, né? Entendeu? Porque hoje pra gente ter orçamentos como a gente tem
conseguir fechar essas obras que a gente fecha, você tem que ter perfil. Tem que ter o né? perfil. Aí o cliente vai olhar, você já gera curiosidade quando você manda o orçamento. O cliente fala, caramba, eu tenho que contratar esse cara porque eu quero saber o porquê, como que é isso tudo aqui que ele tá me mandando. Eu quero ver se realmente é isso. Você meio que aguçou a curiosidade. Eu vou pagar para ver. Isso. Aí o cliente, às vezes, não é, ele até esquece do preço. Já foi. Já foi, esqueceu, cara. O valor aí é o último. Ele quer saber como você vai executar, se de fato é isso aqui mesmo. Isso, ele olha assim e fala, eu quero ver se realmente é isso aqui. Ou às vezes o cliente fica com desejo, ou seja, gera desejo. Eu quero isso aqui na minha obra. Aí quando o cliente chega lá, meu amigo, a obra forradinha. E você sabe por que gera desejo? Você sabe por que gera esse desejo? Quando você ou eu manda um orçamento ou quando a gente manda um vídeo nosso? Sabe por que gera essa palavra desejo no cliente? Cara, eu tenho várias definições para isso. Será que é a mesma que a sua? Eu tenho uma só. Qual que é? Você tem várias, mas eu tenho uma só. Frustração. Por causa vamos dizer, um exemplo. Frustração você fala quando a pessoa tem uma má experiência. Isso, exatamente. Digo por propriedade, né, própria. Eu fui atender um casal de empresários no condomínio Maia, que é ao lado do Shopping Maia, em Guarulhos. Altíssimo padrão, apartamento de 220 metros. Né? É o segundo apartamento desse casal. Esse casal morava atrás desse condomínio, num apartamento menor, de 60. Eles assistiram, acompanharam toda a construção desse condomínio Maia, de alto padrão. E eles falaram, um dia eu vou morar lá. Olha só. Só que nesse processo eles chamaram um pintor quando ele estava no outro apartamento e o cara foi pintar e o casal passou 3 meses ainda tirando tinta de lugares. Nossa. E eles disseram, a gente vai comprar um apartamento que não precise pintar. Já esteja pronto, já pintado, pronto de tudo. Para morar. Uma amiga minha, né, vendeu esse apartamento de 220 metros com tudo dentro. Ela só levou as roupas, do jeito que eles queriam. Ficou tudo, ela só levou a roupa. Né? E aí eles tocaram no assunto. A gente queria pintar. Ela disse, eu tenho um amigo excelente para isso. Mas assim, eles ainda ficaram recuados. Porque agora tem móveis, os móveis são um pouco caros. E realmente, uma mesa que estava lá custava 20 mil. A mesa de jantar. Sofá, acho que uns 4 ou 5. Uma bancada de mármore gigantesca, na sala toda. E eles falaram, mas tem que ser alguém que realmente cuide, porque a gente passou por isso, por essa frustração, esse negócio todo. Ela automaticamente fez o quê? Entrou no meu Instagram e mostrou. No que mostrou para ele mesmo falou, gerou desejo. Por isso que eu tô te falando que o desejo, quando alguém vê o nosso trabalho, é por conta de uma frustração. E também não só frustração, mas um exemplo, a pessoa não teve experiência nenhuma com obra. Também. É a primeira vez que ela está contratando. Só da apresentação que você faz, a sua rede social, da forma que você trabalha, já gera o desejo na pessoa. Também. Eu quero isso aqui. A pessoa que tem dinheiro, quando ela compra uma coisa, é desejo. Eu quero Nossa, passei na vitrine e vi esse relógio. Eu quero isso aqui. Você entendeu? Passei no Instagram desse cara, eu quero esse pintor. Eu quero essa forração. Eu quero esse acabamento na minha obra. Olha onde leva o desejo das pessoas. Então você tem que gerar desejo no seu cliente. Né? Não é simplesmente mais fechei mais uma obra, fechei mais uma pintura. Não. Você gerou desejo da pessoa pela sua mão de obra. Pelo que você falou que você entrega aqui no seu orçamento. O cliente vai olhar, eu quero isso aqui. E quando o cliente chega na obra, e claro, meu irmão, se você promete entregar, entregue aquilo que você está prometendo. Porque o que a gente vê muito por aí, não são todos, tá, pessoal? Não estou generalizando. Pintor que pega foto de colega, pega foto da internet e manda para o cliente. Ou até mesmo, como aconteceu com um amigo nosso aí recentemente, pegou o vídeo do cara lá. Vamos nem citar o nome, que ele já vai saber.
Pegou pelo lá vídeo, o vídeo lá, mandou pro cliente. aplicando o mármore, efeito mármore no banheiro, mandou pro outro cliente pra tentar pegar o serviço, mas não Não, é chegou. engraçado que ele ainda mandou mensagem pro cara. Eu tava É, conversando com ele. é. Ele mandou mensagem, pra quem não sabe, o Paulo Amor em Obras, mandou pro cara, mensagem pro cara, falando, ô, eu queria fechar esse trampo aí, como se fosse um cliente, né? Exato. E o cara mandando um vídeo dele. Dele mesmo. Dele mesmo, É. cara. Então tem cara que tem, vamos colocar assim, essa cara de pau de fazer isso. E na hora, quando vai executar, não é aquilo ali que o cliente viu. Não cara. chega nem os pés. Não Você chega, entendeu? não chega. Então, assim, se você promete uma coisa, cara, você tem que entregar aquilo ali. E é muito gratificante, cara, quando você promete pro cliente, o cliente te contrata. Ó, tá envolvendo valores. A pergunta que você fez antes, como que você consegue receber do cliente? Dessa forma, cara, você tá entregando o que você prometeu. Entendeu? O cliente chegar na obra dele, você vê os olhos do cliente brilhar, cara. Quando a obra dele tá forradinha, a escada dele tá com um salva-degrau. Às vezes ele colocou uma bancada lá de mármore, cara, um mármore lindo, que custa, sei lá, custou pro cliente 30 mil reais, 40 mil reais, e você colocou ali um salva-bancada. Você colocou uma proteção ali, o cliente vai olhar, caramba, mas eu não pedi isso aqui. Olha que loucura. Porque hoje em dia, não sei se você faz isso, Davi, a gente inclui a forração no nosso orçamento. Claro. Né? A gente faz o orçamento pro cliente e inclui a forração. Só que o cliente, na hora que ele olha, eu contratei isso? Contratou. É que, na verdade, tá esperando a tal da lona preta. O tradicional da lona preta. Não tá esperando um salva-pintura. Isso não é falando mal da lona preta, tá? Porque às vezes a gente usa. Eu uso às vezes, um exemplo, uma pintura rápida ali e o cliente comprou. Cara, eu não tem jeito. O cliente comprou. Não vou, não vou. Bicho é Não mela, vai, não vai. não. Mela demais, é horrível ruim, demais. é ruim. Uma estética pesada demais. Escorrega se tiver Escorrega, tudo. Não, tiver pó, tinta. Piso liso. Tudo. Esse é o problema da lona, né, cara? Tudo, que a gente mano, fala, tudo. não é falando mal da lona preta, mas é porque tem essas particularidades, vamos dizer assim. Se cair tinta ali, você vai pisar e vai sair sujando. Onde tá o Gisnan? Ali, ó. Pode seguir as pegadas que ele foi pra Cadê ali, o pintor? Você vê a pisada de pó do Pode pintor. ir lá, ó. Parece que passou um fantasma ali. Você entende? Essas Qualquer complicações. coisinha rasga, pode arranhar o piso do cliente. Eu penso no bem maior. No bem maior, não é falando mal. Não, eu penso no bem maior do Isso. cara. Então, aí o cliente chega na obra dele e vê aquilo ali, cara, ele fica encantado. Fica todo isolado, protegido. Então ele fala, cara, fica aí que eu vou no shopping, daqui a pouco eu O volto. cliente se sente até à vontade. né, Sente, cara? não fica mais ali em cima do teu pé, não. Nada. Você já protegeu, todo cuidado, levou ali um dia, vamos dizer, protegendo tudo. Falou, fica aí à vontade, tem Coca-Cola, eu vou embora. Eu já peguei obra, até recente, que a gente entregou do nosso cliente aí, que a gente fez, aquela da Vila Mascote, quando eu entrar para fazer o acabamento, a obra tá forrada. Só que eu não fiquei satisfeito com a forração. Eu Sim. olhei assim e falei, não tô satisfeito Não com tá essa legal. forração, vou fazer de novo. Cheguei no arquiteto, ó, organiza seu pessoal aí e tal, pede pro pessoal não acessar a obra que eu vou fazer minha forração. Ele, você vai fazer sua forração, mas a obra já tá forrada. Eu falei, não, mas não está apta Do meu jeito. Que para eu eu posso entrar com a trabalhar. minha mão de obra. Por qual motivo que não estava apta? Quando eu tirei a forração, tinha o bidding embaixo. Tinha o quê? O bidding, que é aquele tecido. Ah, tá. Tinha esse bidding embaixo. Não sei se é bidding, como você quiser chamar, é o tecido. O tecido. Tinha aquele tecido embaixo. E embaixo do tecido, um monte de pedra de obra. Ih, rapaz. Pedrinha, pó. Ia machucar tudo, hein? Meu Ia amigo, marcar tudo ali. você sai andando no porcelanato do cliente, um espelho, cara. E aquele pó ali. Ia marcar. Você sai andando por aquilo ali, Ia arriscar aquilo ia arriscar o piso do cliente, cara. Ia. E até mesmo eu vou começar a fazer meu trabalho, quando eu pisar, aquele pó vai subir. Vai subir na minha massa, vai subir na minha pintura. Na tinta. Olha pra fresca. vocês verem por que é importante você verificar a forração da obra. Não foi você que fez. Isso aqui Tantos prestadores ali dentro. pode prejudicar seu acabamento. É. Por isso que tem muita gente que às vezes passa uma massa, olha e fala, nossa, de onde veio essas pedrinhas? Passa a tinta, por que tá porosa? Às vezes é um pó que você pisou ali, né? E subiu pra parede. Exato. Você entendeu? É. Então, não estava apta para eu fazer a minha obra.
tirei toda a forração e fiz de novo. Cara, aquilo ali ficou... Eu tenho certeza que ficou de ensinamento pro pedreiro, ficou de ensinamento pro arquiteto, e meu cliente viu aquilo ali e falou, caramba, cara, era isso que eu contratei. O que eu contratei, ele tá me entregando. Era isso que eu queria. Você entendeu? Às vezes é o desejo do cliente. Ele quer aquilo ali, só que você não está entregando o que o cliente quer, cara. Entendeu? Por isso que a gente vê muita briga entre clientes, prestadores de serviço, né? Ah, por que que você consegue receber do cliente esse valor? Meu amigo, o cliente paga dando risada. Na verdade, não é nem nesse sentido que eu fiz a pergunta. É questão de a galera pagar a primeira, né? Aí quando é na segunda, Gasparzinho sumiu. Cara, Não contrato. fala com você na sexta-feira, porque às vezes é sempre na sexta, né? No meu caso é o seguinte, eu entro, já quero uma entrada, até por conta dos gastos administrativos ali, né? E tem o meu parceiro também, que tem os gastos dele. O tratado é o seguinte, vamos entrar, aplicar massa. Chegou na parte da lixa, pronto já para pintar, é um outro valor. É uma segunda parcela aí, né? Primeira, porque a entrada já teve a primeira parcela do tratado. Sim. Chegou até o final, já vamos concluir. Aí ele já tem que se preparar para fazer o último pagamento, né? Que a gente está tentando tirar essa questão do pós-marcenaria. É. A gente está tentando tirar isso daí, que eu não sei quem criou isso, né? Cara, eu acho que... É nesse sentido de pagamento, entendeu? Eu acho que essa questão do pós-marcenaria não foi uma criação. Foi uma coisa que foi acontecendo em obra, foi acontecendo. E o pintor meio que aceitou, vamos dizer assim. Não todos, né? Alguns aceitou. Ah, pinta, marcenaria entrou, você dá a última demão. É, porque ele tá preso com valor. Ah, se não for fazer, eu não pago. Isso. E ele ficou meio que refém nisso. Como que funcionou com esse cliente meu essa questão de marcenaria? Não sei se vai funcionar para vocês, para todo mundo, mas para mim funcionou. O cliente falou, vai entrar marcenaria, como que eu garanto minha pintura? O cliente perguntou isso para mim. Tá. Eu falei, você quer garantir sua pintura? Porque assim, eu vou pintar, vai ficar pronto e se danificar, você vai ter que pagar de novo. Eu falei pro cliente isso. Ok. Aí ele falou, não, Gisnan, aí não dá. Não pagou barato na pintura, eu quero garantir a pintura. Eu falei, fala o seguinte, eu vou maciar, vou lixar, você entra com marcenaria. Ou pelo menos uma mão de tinta branca, né? Eu acho que eu não entrei nem com mão de tinta, porque lá não tinha branca, era só teto. Aí eu falei... Não, no sentido... tudo na branco. Parede. Sim. Tudo branco para não, quando encostar, não... Isso. Aí com ele eu fiz esse combinado. Lixei. Lixou. Removi o pó, limpei, entra com a marcenaria. Depois que a marcenaria sair, eu pinto. As paredes à vista, o que sobrou de parede. Isso. Aí você pinta só o que sobrou de parede. Entendeu? Eu acho que é uma estratégia que dá certo. E enquanto você para essa obra para a marcenaria entrar, você vai fazendo outra obra, outro serviço, entendeu? Eu e o Marcos e eu, na verdade, já adaptamos isso daí, né? Já adaptamos isso aí, já tem um bom tempo, adaptamos essa questão. Uhum. Como a gente pinta com marlés, né? Então a gente deixa 2 mãos de tinta branca no teto e uma tinta branca, uma única, nas paredes. Justamente para não encostar. Se encostar também não se suja, porque já tem uma demão de tinta. Então as paredes que restarem. Porque hoje a gente pega apartamento que é 70%, 80% só de marcenaria. Então isso eu levo para os meus contratantes na seguinte maneira. A gente vai ter tempo, a gente não vai ter custo a mais de material, porque imagina, a gente pinta todo esse apartamento e 70% e 80% vai ser marcenaria. Você perdeu o material, você perdeu o tempo. Então vamos pintar, deixa a galera da marcenaria que a gente sabe que destrói, entrar, montar, e as paredes que sobrar à vista a gente pinta. Então não vai ter poeira, não vai ter nada. A preocupação é só a questão dele destruir. Quina, bater em teto. Aí você vem com a massinha ali e né? retoca, E a gente tem que proteger também os móveis. É o que a gente vai fazer, é proteger, passar uma fita e depois pintar. E aprendam uma coisa, pelo amor de Deus, aprendam uma coisa, senhores eletricistas, senhores marceneiros. Quando a gente vai pintar, a gente protege a luminária? Tem que proteger tudo. E continue que eu vou falar uma história dessa semana. A gente protege a luminária. A gente protege o lustre. A gente protege a tomada.
Na marcenaria, a gente protege o móvel, a gente protege... o pessoal que faz o porcelanato, que é marmoraria, a gente protege os mármores. Por que que vocês não protegem a pintura? Nenhum deles. Tá nem aí. Pintor, meu irmão, protege. Mas Engraçado que o pintor, ele protege o trabalho de todo mundo e ninguém tem cuidado com a pintura. não, esqueça isso daí. Você entendeu? Esquece. É uma reeducação que eles têm que passar. Tem uma empresa, uma única empresa, acho que é em Ribeirão Preto, que começou a fazer esse trabalho a partir do momento que eles entenderam que eles tinham que proteger os móveis dele e proteger também a pintura. Eu, se não me engano, foi uma obra do Biguá. Que o Biguá voltou e viu todo protegido. Ah, tudo protegido. É, Acho que eu cheguei a ver isso. a galera mesmo dos móveis que Protegeu. protegeu com o seu próprio plástico, com a logo, tudo bonitinho. Ali é sensacional. Se cada um tivesse Gostoso essa de ver, né? mentalidade, a gente chega só com os nossos ajustes de fita, que a gente sabe que tem que ter uma saída, né, um ressalvo ali de milímetros entre a parede e o móvel, para quando a gente tirar não destacar. O né? cara ganha até uma indicação, né, Davi? Claro. Pô, claro. ó, Contrata você tá essa com esse galera cliente, contrata aqui. essa galera aqui, que essa galera vai ter cuidado com a sua pintura que eu fizer. Exato. Você entendeu? Pode contratar, você ganha indicação, gera uma parceria entre o pintor, entre o marceneiro, entre o eletricista. Exato. É só ter cuidado, cara. A mesma forma que a gente tem cuidado com o serviço desse pessoal, esse pessoal ter cuidado com o nosso. Porque, querendo ou não, a marcenaria tá linda? Tá, mas a pintura também tem que estar, meu irmão. Tem que estar. O cartão de visita da casa é a pintura. É a pintura. E aí o que acontece? Você fala da proteção. E aí a obra que estamos, Marcos e eu, né, como eu falei, a gente usou Arles em tudo. Né, deixamos nesse contratado 2 mãos de tinta branca no teto e uma na parede. E aí pedimos para o eletricista, pelo menos, enrolar os fios dele e guardar. Nem isso fizeram. Era aquele vídeo que você tá limpando os fios? Exatamente. Davi tá lá com a buchinha. Foi a primeira vez na vida, dentro de 20, 25 anos, que eu vejo que alguém, né, falou, não, eu quero meus cabos limpos. O meu contratante falou. O cliente falou. Falou, não, eu quero os cabos limpos. O conector tava limpo, porque eu tinha passado fita no conector, que eu acredito que seja o mais importante, né? Porque vai ser marcenaria em tudo. Mas ele falou, não, eu quero os cabos também limpos. E aí eu tive que fazer aquela limpeza, tudo. Então você imagina que nós temos que ter até o cuidado com os cabos, que depois o eletricista vai ter que voltar. Mas ele não teve a coragem de enrolar e guardar como a gente havia pedido. E o que acontece? Nos próximos, o que eu vou fazer? Colocar um papelão ou um salva-tomada, que eu não tinha salva-tomada na época. Na hora ali eu não tava, não tinha. E eu gosto de trabalhar com salva-tomada porque ele segura a pancada ali da Arles. Né? Outro não, vai ou entrar. Às vezes a massa que você vai passar para não. Exato, não ele é apropriado para isso. Eu não tava, não tinha ali na hora. Mas já sabendo, né, dessa questão peculiar, eu já vou ter que proteger. E já, ou seja, já vai ser um agrado não, mas agregar um valor a mais no serviço. Sim, é a credibilidade que a gente passa pro nosso cliente, o cuidado. Se a gente tem cuidado na obra com as demais coisas da obra, claro que a gente vai ter cuidado na hora do acabamento. E o cliente quer ver isso. E eu fiz uma pergunta logo depois. Eu falei, não sei se você acompanhou, será que de fato a marcenaria que vai entrar vai ter cuidado com as minhas paredes? Eu fiz Depende da marcenaria. Eu fiz essa pergunta. Depende muito. É bom a gente até abordar esse assunto, porque assim as pessoas se purificam, né, cara? Eu posso usar esse termo. Porque elas realmente vão ver a importância que tem essa proteção, esse cuidado, né? Da mesma forma que a gente tem cuidado, tem um cuidado também, entendeu? É uma via de mão dupla. Eu cuido do seu, você cuida do meu, um vai cuidando do outro, entendeu? Porque aí quando chegar no final da obra, o cliente vai olhar e vai falar, caramba, esses caras eu indico. Ó, contrata esse marceneiro, contrata esse pintor, você entendeu? Porque hoje a maioria dos clientes não é só baseado em fechei o cliente, fiz a obra dele e esse cliente já era, acabou. Não, meu irmão, você tem que conquistar o cliente novamente para você retornar daqui a alguns anos, para você fazer um outro trabalho para esse cliente e também para você ter indicação do cliente. Esse cliente da mascote, cara, eu cheguei de Minas essa semana fazendo uma casa lá do pai dele. Só que assim, quando eu terminei a casa dele, ele devolveu a casa que era alugada, eu que pintei. Depois, ele tinha uma casa de aluguel, eu que pintei as casas de aluguel.
entendeu? Então, assim, ele foi passando mais serviço. Finalizei a obra dele, que era a casa que ele ia morar, o sonho dele. Eu realizei o sonho dele, aí ele sentiu confiança de fazer o quê? Não, tem uma casa aqui, pinta pra mim. Tem isso aqui, faz pra mim. Eu tô desde junho fazendo serviço pra esse cara. Cara, Olha pra vocês ver. já vai pra quase um ano. Já vai pra quase um ano fazendo serviço pro mesmo cliente, cara. Então, assim, eu poderia ter encaixado outros clientes nessa agenda? Poderia. Só que ainda eu conquistei a confiança do cara. É isso, conquistar a confiança. Da mesma forma, e lembrando, da mesma forma que você conquista confiança, você também pode perder. É só vacilar, meu irmão. Você não pode vacilar, entendeu? Tenha profissionalismo do começo ao fim. Prometeu para o seu cliente, entregue. Tá? Prometeu, entregue. E a questão que você falou de valores, faz um contratinho com o cara. Bota o cara ali para assinar o contrato. Ah, o cliente não assinou. Não inicie o trabalho sem assinar o contrato. Porque depois, amanhã ou depois, se chegar na parte final o cliente não te pagar, chama seu advogado ali, ó, esse cara aqui tá atrasando. E lá no contrato tem uma cláusula que mostra que ele paga juros em cima do valor se ele atrasar pagamento. Você acha que esse cara que assinou ali, ele vai atrasar esse pagamento? Não vai ser na data e você vai conseguir cumprir os seus compromissos. E isso se ele não falar, aquela grana lá, você tá precisando, eu te mando. É. Você entendeu? É. Porque o cara sabe que ali no contrato que ele assinou, e é importante o cliente ler o contrato, ó, leia com calma e tal, pra você saber o que você tá pagando, pra você ver o que tem ali. Ele olhou ali e falou, opa, multa de 40% se eu atrasar o pagamento. Não, peraí, não posso atrasar. Quando que é o dia do pagamento? O cliente vai te perguntar, não, já acabou? Tá, manda seu Pix aí. Você entendeu? Porque tá ali no contrato que se ele atrasar, ele vai pagar uma multa. E não tem pra onde fugir porque ele assinou, meu irmão. Exatamente. Meu amigo Gislan, vai chegando ao final do nosso O episódio. papo tá bom, né? Nossa, a gente ficava aqui a noite toda. Ficava aqui a noite toda, né? Eu quero também lhe presentear Ô, rapaz! com Aí esse sim, chapéu. bom demais. Falar que nem mineiro, bom demais aí, ó. Servia lá pra onde você Rapaz, estava trabalhando, Meu né? amigo, lá tá um solão, bom demais da conta. Aí, Prende em cima, prende show de embaixo. bola, agora trabalhar Tem no um cordão sol. aí também, ó, cordãozinho pra... Trabalhar no sol aqui. E o presente seu eu já te entreguei, né? Trouxe É. um queijinho lá de Minas pro meu amigo Davi aí. Exatamente. Irmão, obrigado mesmo de coração. Deus Imagina, abençoe é isso aí. grandemente. Eu que agradeço a podcast oportunidade aqui. Valeu, meu irmão. Deus abençoe seu podcast, Amém. sua vida, sua empresa, suas parcerias. Onde eu passo, eu gosto de desejar isso. Muito sucesso, evolução, crescimento e bênçãos, cara. Onde eu passo, eu gosto Amém. de deixar essa bênção aí. Eu que agradeço, muito obrigado pela disponibilidade. Uma sexta-feira à noite, a gente sabe que é Isso. cansativo, É cansativo. mas deu tudo certo. Tamo E aí. para você que acompanhou o nosso episódio de hoje, se inscreve no canal, acompanha lá no Instagram, o Mundo da Tinta Não Para, acompanha o meu Instagram, Davi de Souza ou União de Cores, tá? Segue lá, vai ter o episódio também lá e segue também o nosso amigo Gislan. Fala aí o seu Instagram. Tá lá, só colocar Geisnan, Geisnan Santos Pintor. Vai ter uma fotinha amarela lá. Segue o Davi aí também, se inscreve aí no canal. E vamos pra cima. Tamo junto. Obrigado. E Hein? é isso aí, galera. Até a próxima. O Mundo da Tinta não para. Valeu.